6 minutos, 16 até as 13 horas de ponta a ponta, aqui pela 105.9, programa Fala Povão, aqui pela Rádio Tororó FM. Nós já estamos no ar aqui com o doutor Álvaro Ferreira, ele é advogado, especialista em direito eleitoral, já está aqui na nossa linha. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carlos. É sempre um prazer falar contigo e com os ouvintes da Tororó FM, e para essa cidade aí onde tem grandes e bons amigos, né? Adoro Tororó. Obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite e falar o nosso programa. Doutor, eu gostaria de começar a minha entrevista com o senhor falando sobre as possibilidades, as aproximações, na verdade, das eleições municipais 2020, né? Que provavelmente serão adiadas, o senhor vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, muitas notícias e boatos começam a circular nas redes sociais. E duas dúvidas estão circulando no município de Tororó. Quanto à aptidão do ex-prefeito Adualdo Almeida para concorrer ao cargo de prefeito dessas eleições municipais. O primeiro questionamento meu é relacionado com o prazo de descompatibilização do cargo. O doutor Adualdo é diretor-geral da cá, todo mundo sabe disso, aqui na nossa cidade é a Bahia toda. E a segunda é uma suposta ação de improbidade movida contra Adualdo, que já teria sentença que estaria ali deixar impedido de concorrer às eleições de 2020. O senhor poderia falar para a gente sobre esses assuntos, doutor? Claro, sim, é um prazer. Eu posso falar até porque... Ô, doutor, me parece que o seu rádio está um pouco alto aí. Acho que está dando microfonia aqui, doutor. Pronto, deixa eu sair de pé. Uhum. Tá melhor? Sim, agora sim. Pronto. E assim, eu conheço bem a situação de Adualdo porque já tive a oportunidade de analisar, né? Uhum. Nessa primeira questão aí, relacionada com o prazo de descompatibilização, na verdade, as pessoas têm aproveitado o texto da lei, né, de forma descontextualizada, para criar dúvida no eleitor quanto ao prazo e a necessidade de desincompatibilização de Adualdo. Uhum. Isso para concorrer ao cargo de prefeito nas próximas eleições. E também, tomando por base as eleições sendo realizadas no dia 4 de outubro. A fonte da dúvida, meu caro Carlos, é a aplicação da Lei Complementar 64, que é a lei da ficha limpa, que trata das questões de inelegibilidade e estabelece também prazos de desincompatibilização daqueles que pretendem ser candidatos, né? E nessa norma tem um dispositivo, aliás, tem a conjugação de vários dispositivos que estabelece que estão inelegíveis. E aí a origem da dúvida, né? São inelegíveis para prefeito aqueles que são presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, mantidas pelo poder público, observado o prazo de 4 meses para desincompatibilização. Bom, 4 meses, o prazo seria então no dia 3, né? No dia 3 último de junho, se contar por aí. Aí, por conta disso, criou-se a falsa conclusão de que, como Adualdo ocupa um cargo de provimento de comissão, denominado de diretor-geral da CAR, que é uma empresa pública ligada ao governo do Estado, ele teria perdido o prazo para desincompatibilização no último dia 3 de junho. Aí tem uma tabela de desincompatibilização que é divulgada também pelos tribunais eleitorais, que alimentou essa falsa conclusão quando fala da necessidade de se afastar 4 meses antes os diretores de autarquia e empresas públicas. É preciso compreender, para início, e para que os seus ouvintes tenham uma noção melhor da situação, que toda norma de cunho eleitoral visa garantir o equilíbrio de oportunidades entre os concorrentes e evitar que ocupantes de cargos públicos possam influenciar no resultado das eleições. Por isso que estabelece prazo de desincompatibilização, correto? Sim. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela tem um entendimento pacífico quanto a definir duas variantes para a aplicação dessa norma que eu acabei de te falar, né? E aí eu te explico. A primeira delas é que para a caracterização da inelegibilidade, não vale quando o exercício de cargo em comissão acontece em município diverso. Ou seja, se você exerce um cargo de provimento de comissão, seja ele de diretor, superintendente, valha o que seja, no município de Itabuna,
no município de Tapetinga, ela não vale para a circunscrição eleitoral de Itororó. Correto? Correto. Né? Então, entende o TSE, inclusive, que a causa de inelegibilidade que a gente está comentando agora, por ausência de desincompatibilização prevista na lei complementar, ela não se aplica quando o candidato exerce o cargo em comissão, ainda que em órgão estadual, e aí é o caso de Pedro Alves. O que eu estou te lendo aqui, o que eu estou lendo aqui é uma decisão precedente do próprio TSE, ainda que em órgão estadual, em município diverso do qual pretendeu a candidatura. Bom, se ele exercer um cargo estadual, regional, superintendente, digamos, aí no município, na circunscrição da zona eleitoral de Itororó, ele teria que cumprir o prazo de desincompatibilização de 4 meses para concorrer ao cargo de prefeito. Como ele exerce a atividade dele na capital do estado, então outra circunscrição, então ela não vale para Itororó. Ou seja, é desnecessária a desincompatibilização do servidor, ainda que estadual, que exerça suas funções em município distinto do qual se pretende candidatar. Portanto, como Adroaldo exerce sua função, por ser repetitivo, né? Não pode... É bom explicar. Não exerce sua função no município de Itororó, não estaria obrigado a se desincompatibilizar do cargo que ocupa. Todos sabem que a CA é um órgão estadual e sua sede é em Salvador. Além disso, caros ouvintes, o cargo que ocupa o ex-prefeito Adroaldo, apesar da denominação de diretor, né, que dá essa pompa e coincide justamente com a disposição da lei, ela, apesar dessa denominação, não se trata de um cargo máximo da empresa pública. Ele não é o líder principal da CAR. É um cargo secundário. Ele não tem entre suas atribuições, por exemplo, o poder de definir um plano de atuação da entidade, contratar servidor, exonerar servidor, ordenar despesa, enfim. Seu desempenho não lhe confere poder de influenciar ou desequilibrar qualquer eleição. Né? Dessa forma, ainda que exercesse o cargo na circunscrição, digamos, que ele exercesse o cargo dele na circunscrição da zona eleitoral de Itororó, ele não estaria obrigado a cumprir o prazo de 4 meses antes das eleições para desincompatibilização. Nesse caso aí, como ele ocupa cargos de provimento de comissão, que não é de direção, apesar de chamar de diretor, o prazo que estaria aplicável a ele, o prazo de 3 meses, que é um prazo comum a todos os ocupantes de cargos de provimento de comissão e cargos efetivos, entendeu? Para não deixar dúvida. Ele exerce o cargo, ele não está obrigado a desincompatibilizar em momento algum. Ele pode concorrer ao cargo no exercício do cargo de diretor da CAR, porque ele exerce a atividade dele em local distinto da zona eleitoral de Itororó. E ainda que não fosse assim, o prazo dele, pela natureza do cargo que ele exerce, não exigiria a desincompatibilização nos 4 meses. Mas em 3 meses, que é o prazo comum a todos os servidores públicos, inclusive aqueles ocupantes de prazo de cargo de provimento de comissão. Né? Além disso, né, esse é o primeiro tema. Se você me permitir, eu posso ir para logo no segundo tema. Sim, doutor, pode ir. Né? Que é a questão também da existência de uma ação de probidade em trâmite na Justiça Federal, que estaria deixando Adroaldo inelegível, né? E isso aí nem passa perto do que se prevê a norma, né? Trata-se de... Essa ação de probidade é uma ação que tramita já há algum tempo na Justiça Federal em Itabuna. Ela diz respeito a um convênio que foi celebrado por Adroaldo, quando prefeito, com a União, para o cumprimento de um convênio, se não me engano, era para a Guarda Municipal. Né? Ele cumpriu todos os termos do convênio, aplicou os recursos, e numa divergência dessa prestação de conta, o Tribunal de Contas da União, ele se precipitou ele abriu uma tomada de conta especial por conta de algumas divergências. Né?
Bom, o Tribunal de Contas da União, que é o órgão responsável para analisar a regularidade das contas dos convênios, ele ainda não havia se pronunciado, e o Ministério Público Federal, precipitadamente, supõe para não incorrer na perda do prazo prescricional de 5 anos para o ajuizamento da ação, entrou com ação de probidade por falta de prestação de conta ou por divergência na prestação de conta. Essa prestação de conta, ele chegou a ter uma decisão, é a ação de primeira instância, né? Essa ação tem uma decisão de primeira instância. Dessa decisão houve recurso. Entre a decisão e o ajuizamento do recurso, o Tribunal de Contas, que é o órgão, repito, responsável pelo julgamento das contas de convênio, julgou e aprovou as contas de convênio. Este acordo, proferido pelo Tribunal de Contas da União, está lá disponível no site do TCU, foi anexado ao processo e certamente conduzirá ao provimento do recurso e à isenção de Adroaldo, porque o órgão responsável reconheceu a regularidade das contas. Além do mais, Carlos, a inexigibilidade alegada se baseia na lei da ficha limpa, que estabelece, eu vou ler aqui, ainda que houvesse uma condenação, né, que não fosse esse o caso, ela diz que são inelegíveis os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferido por órgão judicial colegiado, ou seja, uma decisão de segunda instância por um tribunal, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão patrimonial ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou ao trânsito julgado até o decurso de 8 anos. Ele estaria inelegível se tivesse uma decisão de segunda instância proferida em que houvesse, e aí não há, aí eu vou ressaltar bem, nessa decisão, ainda que tivesse sido proferida, ela não foi proferida em segunda instância, e ainda que fosse, ela não estaria transitada em julgado, a decisão não foi proferida por um colegiado, não existe ato tido por doloso, a situação é simplesmente de culpa. Ela é uma ação ajuizada por suposta violação aos princípios da administração, não é por prejuízo ao horário, nem muito menos por enriquecimento ilícito. Então, está muito distante da caracterização de inelegibilidade como tem sido divulgado. Então, assim, esses esclarecimentos aqui, eu acho que, não sei, todos para que tenha sido compreendido e pedagógico, né, demonstra claramente que não há qualquer situação que importe em inelegibilidade de Adroaldo para concorrer ao cargo de prefeito. Ele pode até sair do cargo que ele está hoje, eu acho só por uma questão de utilidade, para poder tocar a campanha dele. Mas não há qualquer tipo de compatibilidade e a inelegibilidade que se alega existir não tem base nem fundamento na lei nem nas decisões do tribunal. Olha, 12 horas e 29 minutos, estamos aqui batendo papo com o doutor Álvaro Ferreira. Ele é advogado, especialista em direito eleitoral, e está explicando um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre essas falácias da nossa cidade de Itororó, que a Adroaldo descompatibilizou do cargo e não pode concorrer às eleições municipais. E aí ficou muito bem explicado. Doutor Adroaldo Almeida é sim pré-candidato a prefeito da nossa cidade de Itororó, de acordo com o entendimento aqui e já explicado pelo doutor Álvaro Ferreira, especialista em direito eleitoral. Doutor Álvaro, o senhor tem mais algo a acrescentar em relação a esse assunto, para a gente entrar em outro tema aqui? Não, aqui eu acho que foi pedagógico, né? A gente penso que tenha explicado toda a situação. Certo, doutor. Ô, doutor, agora vamos aproveitar o nosso tempo aqui, o senhor, aproveitando também a oportunidade da sua entrevista no nosso programa, fala um pouquinho para a gente sobre os prazos das eleições municipais, o que o senhor acha, se vai ser realmente adiado ou não as eleições esse ano de 2020, não vai ser mais dia 4, né, de outubro? Nós estamos numa situação atípica, viu, Carlos, e a apreensão é de todo mundo. Já era para nós estarmos, nesse momento, já organizando as convenções, que seria na segunda quinzena de julho até o início de agosto, e aí os registros, né, no início do mês de agosto, que é o dia 10 do mês de agosto. Então, com a renovação dos decretos federais e principalmente aquele que estabelece
que é a situação de calamidade pública até o final do ano, e o afastamento social, que é uma situação evidente e crescente, né, a preocupação, porque os indicadores estão crescendo dia a dia, o número de mortes estão crescendo dia a dia, então a gente estima que essa eleição deve ser adiada e também deve ser adiado todos os prazos na mesma proporção. Hoje nós temos uma emenda constitucional, né? A emenda constitucional tramitando no Congresso Nacional, já existe uma discussão e um acordo das duas casas, né, num projeto do senador Randolfo Rodrigues, no sentido de adiar a eleição, né, para o primeiro domingo de dezembro, que se não me engano cai no dia 6, e o segundo turno no dia 28 ou 29, né, no último domingo de dezembro. É uma discussão que já está bem avançada, os líderes do Congresso têm demonstrado boa vontade, e nós esperamos, porque pelo que nós estamos observando, dificilmente a eleição vai acontecer no dia 4 de outubro. Né? Os prazos não poderão ser cumpridos. O pessoal fala, o presidente do TSE tem dado entrevista falando em possibilidade de convenção por videoconferência. São situações absurdamente... nós que conhecemos a realidade das eleições nas cidades pequenas, a gente sabe que isso é completamente impossível, se realizar convenções através de videoconferência e as outras, e nem qualquer outra ferramenta de internet, né? Mas são soluções que estão sendo aventadas, né, a partir do momento que a legislação que está em vigor hoje determina que a eleição será no dia 4 de outubro, né? E a única forma que nós temos de mudar isso seria uma emenda constitucional que só pode ser através de promulgação das duas casas do Congresso Nacional. Para 12h33, bater um papo aqui com o doutor Álvaro Ferreira, advogado, especialista em direito eleitoral. Ô, doutor, mas em relação se as eleições seriam adiadas para o final do ano, e as janelas partidárias, essas questões de partido, será que vai ser alterado também ou não? Olha, a gente tem um complicante. Por exemplo, as questões de desincompatibilização, elas vão ser analisadas caso a caso no momento do pedido de registro. Como nós supomos que a adiação, o adiamento da audiência das eleições, consequentemente gerará o adiamento também da data do registro, do pedido de registro, obviamente os prazos de 4, 3 meses ou 6 meses serão avaliados na data do pedido de registro, que é o momento que se apura, porque a desincompatibilização, ela é 3 meses, 4 meses, 6 meses, com relação à data da eleição, anteriores ao pleito e até o final do governo, até a posse dos eleitos. Então, no que você altera a data da eleição, automaticamente você altera também as datas de desincompatibilização. As demais datas ficam mais comprometidas, por exemplo, as que são 6 meses anteriores ao pleito, janela, porque provavelmente, quando for promulgado uma eventual emenda à Constituição, automaticamente também já estaria vencido também esse segundo prazo. Então, eu penso que a janela deverá permanecer aquela. Isso eu estou fazendo só exercício de conclusão e de observação, porque com uma eventual nova emenda constitucional, o Tribunal Superior Eleitoral deve editar novas resoluções tratando dessa questão e regulamentando. Né? Mas, assim, por questão cronológica, obviamente, que nós não poderíamos ter o adiamento de prazos que aconteceria 6 meses antes, pelo simples fato de que, quando da promulgação de uma eventual emenda, esses prazos também já teriam corridos, entendeu? E não teria como você reavivá-los. Entendi, doutor. Para 12h35, vocês estão vendo aqui o programa Fala Povão, doutor Álvaro Ferreira, advogado especialista em direito eleitoral, batendo um papo com a gente aqui no programa Fala Povão. Doutor, desde já quero te agradecer pela excelente entrevista. Gostaria de deixar aqui o espaço aberto para mais outras entrevistas, mais outros esclarecimentos do senhor, a hora que o senhor quiser. E está aberto aqui o espaço para suas considerações finais. E desde já agradecendo ao senhor por ter participado do nosso programa. E aí a gente ganhou muita audiência hoje com o seu esclarecimento aqui no rádio.
E Carlos, eu que agradeço a participação, sabe? Eu sei, conheço a história do seu programa, né? A audiência do seu programa, não só em Tororó, como na região. Então é um prazer grande falar contigo, com seus ouvintes. E eu quero mandar um grande abraço para o povo de Tororó, tenho grandes amigos de Tororó, né? A família Pinto, muita gente. E eu fico sempre feliz. Saudade do Café de Sol, da carne do sol, de Tororó. Tempos bons. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes. Tá certo, doutor, obrigado pela sua participação. Hora 12h36, 12h36, batemos um papo aqui com o doutor Álvaro Ferreira, advogado, especialista em direito eleitoral.